A graça e a paz do Senhor seja com você nesse dia, hoje, dia 10 de julho. Vamos ler lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 28, versículo 6. E quando Saul consultou o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem pelos profetas. Nós sabemos que Deus fala conosco, através da sua palavra, através do Espírito Santo, dos profetas, e na época de Saul, o sacerdote também usava o Urim e o Tumim. Nosso Deus é um Deus de revelação. Ele se revela para nós através da criação, da consciência e principalmente da sua palavra. Nós vemos lá em Jeremias 29:13 nos dizer que se nós buscarmos ao Senhor de todo o nosso coração, nós o acharemos. Já lá em Mateus 7:7 nós vemos que se pedirmos algo, nós receberemos. Se procurarmos, nós acharemos. E se batermos na porta, ela será aberta. Mas nessa passagem específica de hoje, nós também percebemos que Saul buscou o Senhor. Ele tinha a expectativa de obter uma resposta de Deus. Ele estava vivendo um momento difícil, ele estava sendo ameaçado pelos filisteus, já tinha perdido até a sua coragem, mas ao buscar a Deus, Deus ficou em silêncio. E aqui nós percebemos a possibilidade do silêncio de Deus. Nem sempre o Senhor responde, e a razão para isso não é Deus, mas é o nosso coração. Qual a razão, qual a intenção, qual a sinceridade desse coração? Porque é isso que Deus vê. Saul, eu acredito que buscou sinceramente, mas nesse momento ele estava vivendo um lugar de julgamento. Ele continuamente havia rejeitado e não obedecido aquilo que Deus dissera para ele fazer. A ponto de que Deus chegou no momento e disse: não vou responder mais. Lá em 1 Samuel, se você for ler o capítulo 4 até o 26, nós vamos ver que Saul sabia perfeitamente que Deus não queria que ele caçasse ou machucasse ou matasse Davi. Mas ainda assim ele desconsidera a vontade de Deus e tenta fazer a sua. Entenda, se nós quisermos que Deus nos guie, nós devemos seguir a orientação que nós já recebemos dele. Existem alguns princípios que nós podemos aprender. Se você vai buscar a Deus, faça com sinceridade e de todo o teu coração. Se você quer ouvir de Deus, obedeça o que ele já te disse para fazer. Se Deus fala com você através da palavra, através da pregação ou da oração feita, se conforte com isso. Lá no Salmo 51, versículo 17, nos traz o exemplo, né, e a explicação que se Saul tivesse buscado ao Senhor com um coração humilde e com arrependimento no seu coração sincero, Deus teria falado com ele. Porque é isso que acontece nesse salmo em relação a Davi. E aí eu te pergunto, você já passou por alguma situação parecida? Quando você lê a Bíblia, ouve as pregações, busca o Senhor em oração, mas tem aquela sensação de que Deus não está falando contigo? Ninguém está além da esperança. Mesmo que você tenha até se identificado com Saul, visto que, olha, eu não tenho feito o que eu deveria fazer, Deus talvez não esteja falando comigo por conta da minha obstinação, por conta da minha rebeldia, do meu pecado, porque eu estou querendo mais fazer o que eu quero e não o que Ele quer, porque eu acho os meus achismos, eu acho mais adequados do que aquilo que Deus fala. O segredo para você e para mim, na minha vida também, é ter um espírito, um coração quebrantado e arrependido genuinamente e nos achegarmos a Deus dessa forma e passarmos a fazer exatamente aquilo que Ele nos orienta. Então eu queria te convidar para estar orando comigo nesse dia, dizendo assim: Senhor, me ensine a ser humilde de coração, a ter um espírito contrito e quebrantado. Desenvolva em mim o caráter de Jesus.
Me mostre as áreas da minha vida que ainda eu não submeti à tua vontade, à tua liderança e à tua orientação. Te peço perdão, Pai, mas me ajude. Eu te agradeço pela tua palavra e pelo teu amor que sempre se manifesta na minha vida. Em nome de Jesus, amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. E eu te espero aqui amanhã. Até lá!